Vamos lá então, vamos ler a palavra de Deus, Hebreus 1, versículo 1 em diante. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz Deus: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Eu sempre destaco um versículo do texto para depois poder pregar sobre o texto, mas coloca no versículo 1 e vamos seguindo assim. Eu sempre destaco um versículo, mas, gente, qual versículo que eu poderia destacar de uma leitura como essa? Uma leitura tão preciosa. Sabe, essa semana foi uma semana em que eu pensei muito sobre o que iria pregar aqui nessa noite, né? Nesse dia, porque eu já preguei de manhã. A gente tem sempre aquele desejo de lançar um fundamento no começo do ano. E eu poderia pregar aqui, gente, palavra com temas, com outros temas. Mas quando eu estava orando e falei: Senhor, o que eu posso pregar nesse domingo, primeiro domingo do ano e também um domingo tão importante, porque é a ceia, e que seja como um fundamento de tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo desse ano. E eu fui trazido a esse texto. Sabe, os discípulos, quando eles viveram aqui, eles tentaram responder uma pergunta muito simples: quem é Jesus? E eu imagino que quando Jesus realizou sua primeira cura, ou quando Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho, eu acredito que quando eles viram aquilo, eles devem ter dito entre eles: olha, Jesus é aquele que transforma água em vinho. E tentaram talvez definir Jesus com esse milagre. Mas eles caminharam um pouco mais e aí Jesus cura um enfermo. E aí, peraí, ele não só transforma água em vinho, ele também cura os enfermos. Então, vamos lá, quem é Jesus? Também é aquele que cura. Eu acho que eles andaram um pouco mais e Jesus agora expulsa um demônio e liberta a vida das pessoas. Eu imagino que eles então definiram Jesus como alguém que tem poder para expulsar demônios. Eles foram tentando, imagino eu, definir Jesus. Quem é Jesus? É esse ou é aquele? Ou é dessa forma ou daquela forma? Mas chega um momento muito especial em Marcos, capítulo de número 4, quando eles estão no barco e o mar se revolta. E aí, quando Jesus é chamado, Jesus se levanta e naquele momento Jesus aquieta o mar, Jesus repreende o vento. E quando Jesus faz isso, gente, eu acredito que eles desistem de tentar definir Jesus com uma ou outra palavra, né? Porque eles perguntam entre eles mesmos: quem é este que até
o vento e o mar lhe obedecem. Durante muito tempo, eu tentei ter uma resposta superficial para isso. Quem é Jesus? Olha, eu posso fazer esse teste com você. Se eu te perguntasse aqui agora e você tivesse o microfone na mão para responder, quem é Jesus? Qual resposta você daria nessa noite? Quem é Jesus? Observe que quando a gente tem a oportunidade de fazer ou de trazer uma resposta para essa pergunta, quase que de imediato você vai levar a alguma experiência pessoal e vai definir Jesus através de uma experiência pessoal. Mas a gente precisa, queridos, antes de mais nada, ter o pleno entendimento de que Jesus é muito mais do que a gente pensa. E de que Jesus vai muito além daquilo que a gente imagina. O mais interessante na Bíblia é que Jesus se importa com a sua opinião. Houve um momento em lá Mateus capítulo 16, que eles estão lá em Cesareia de Filipe, e Jesus está andando com seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta que é uma pergunta genérica, né? Jesus pergunta para eles, o que dizem os homens que eu sou? O que o pessoal está falando aí fora que eu sou? E eles de bate-pronto começam a responder, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas, e eles começam a dar respostas assim, vagas e genéricas. E Jesus, ele para de fazer essa pergunta do macro, né? E vem para dentro de uma pergunta do micro, e ele diz assim, tá, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Jesus queria saber. O que os discípulos tinham como resposta a respeito de quem ele era. Durante muito tempo, eu me identifiquei com a multidão. Quem é Jesus? E eu respondia com uma resposta geral, né? Daquilo que eu ouvia, ou daquilo que eu já tinha ouvido, e tentava responder quem era Jesus, mas a minha resposta era muito rasa. Um dia eu percebi que essa pergunta veio para mim, como se Jesus perguntasse, quem eu sou para você? Não para os outros. Qual é a tua resposta? Eu confesso, gente, que naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para viver algo mais profundo. Porque Deus nos chama para uma intimidade. Deus nos chama para um lugar onde a gente possa responder quem Ele é, não baseado na resposta dos outros, mas baseado na intimidade sua com Ele. Quando eu olho para esse texto de Hebreus, que é tão precioso, eu consigo perceber várias respostas. Que resposta? De quem é Jesus dentro desse texto. Até porque Hebreus, gente, é uma carta única, é uma carta tremenda, uma carta peculiar. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu diria que essa daqui é uma quinta carta, né? ou um quinto evangelho. Os 4 evangelhos, eles se dedicam a responder o que Jesus fez na terra. Mas eu não vou chamar do evangelho de Hebreus, mas a carta aos Hebreus, ela se dedica a responder o que Jesus continua fazendo no céu. Enquanto os evangelhos focam no ministério terreno de Jesus, a carta aos Hebreus foca no ministério celestial de Jesus. E Hebreus, gente, é um livro, né, uma carta tremenda, é a carta que mais fala no Novo Testamento, é a carta que mais fala do Velho Testamento. E o que o autor da carta defende aqui é que Jesus é maior. Jesus, o tempo todo, ele está defendendo isso. Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior. Jesus é melhor, o seu sacrifício é melhor, é maior do que o sacrifício dos animais. A nova aliança feita com o seu sangue é maior do que a antiga aliança. O sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o sacerdócio, ou superior ao sacerdócio levítico. Eu acho que se a gente fosse resumir a carta de Hebreus numa frase, seria: Jesus é melhor. Jesus é melhor. E ele revela isso. E a forma como Deus se revelou. Deus se revelou, queridos,
através da criação, através da nossa consciência, através das Escrituras, através da sua palavra, e o conhecimento de quem é Deus vem do resultado da revelação dele para nós. Jesus se revelou para nós. E quando a gente olha para logo aí nesse primeiro versículo, a gente vê que ele começa dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias ele falou-nos por meio do Filho. Observem esse versículo, volta no 1. Quem fala aqui? Deus. Quanto ele fala? Muitas vezes, está aí no texto bíblico. Como ele fala? De várias maneiras. Por quem que ele falou? Pelos profetas. Mas hoje a pergunta é, Deus ainda fala? E a resposta é sim, Deus fala através do Filho, através de Jesus. E por que o Filho é superior aos profetas do Velho Testamento? Porque os profetas davam porções da revelação de Deus, mas Jesus é a plenitude de toda essa revelação. Toda a revelação bíblica, toda a palavra profética converge na pessoa de Jesus Cristo. Então, nessa noite eu quero aqui, não vou me estender muito, mas eu preciso que você, que a sua resposta vá além de uma resposta simples, e que você tenha uma experiência com Jesus para entender quem de fato Ele é. E quando eu olho para esse texto, respondendo essa pergunta, quem é Jesus? Eu começo dizendo, no versículo de número 2, eu começo dizendo que Ele é o Filho, né? Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Nenhum profeta, nenhum anjo pode ser chamado de filho, mas Jesus é da mesma natureza, da mesma substância, dos mesmos atributos do Pai. E a igreja, gente, ela se move através dessa verdade. É por isso que eu quero pregar isso nesse primeiro domingo. Jesus é o Filho de Deus. Então, se alguém te perguntar quem é Jesus, você pode começar por essa resposta. Jesus é o Filho de Deus. E eu tenho certeza que Deus se alegraria se você respondesse isso. Porque é por aí que o escritor começa na carta aos Hebreus, e é por aí que Jesus começou. Quando Jesus foi dar início ao seu ministério terreno, lá em Mateus capítulo 3, no versículo 16, quando ele vai ser batizado, a Bíblia diz assim: quando ele foi batizado e ele saiu da água, abriram-se os céus e o Espírito desceu sobre Jesus. Onde Jesus está, onde a sua igreja está, nós temos um céu aberto e nós temos um Espírito que desce. Mas mais do que isso, nós temos a voz de Deus. E olha o que diz o versículo seguinte: e a voz que veio dos céus e que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No início da revelação do ministério de Jesus, quando o céu se abre, a voz de Deus surge, é para dizer: este é não é o meu Filho, e é nele que eu me comprazo. Por isso, como eu disse no começo, se eu te perguntar, quem é Jesus para você? Provavelmente você vai dar um testemunho a respeito de quem ele é, baseado em algo que aconteceu na sua vida. Aliás, deixa eu refazer essa pergunta. Se eu chego em você e te digo, me dá um testemunho? Olha, vamos responder assim. Se eu chegar na sua frente e dizer, me dá um testemunho, o que você vai falar em primeiro? A primeira coisa que te vem à mente, a primeira coisa que vai vir à sua mente é um testemunho pessoal. Eu tenho um testemunho. Teve uma vez que eu estava doente e Jesus me curou. Eu tenho um testemunho. Olha, Jesus salvou lá alguém da minha família. A gente traz para os testemunhos pessoais. Mas quando eu te perguntar novamente, me dá um testemunho, o primeiro testemunho que tem que vir à sua boca é esse: Jesus é o Filho de Deus. Esse é o testemunho. E eu provo isso. João, escrevendo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11, ele diz assim: este é o testemunho. Ele não diz este é um testemunho, ele diz este é o testemunho. 2 pontos.
Qual é o testemunho? Olha o que ele escreve. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, esse é o testemunho. Sabe que em 2024, esse testemunho cresça dentro de você. E que você caminhe olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que você foque nesta realidade. Jesus é o Filho de Deus. Vamos dizer juntos? Jesus é. Mas não somente isso. Quando a gente lê esse versículo, gente, esse versículo, pelo amor de Deus, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu, o que está escrito ali? Herdeiro do quê? De todas as coisas. Em resposta ao sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, Deus o fez herdeiro de tudo. Quem está entendendo isso, diga amém. Em resposta ao seu sacrifício. A Bíblia vai dizer, você conhece o texto, Filipenses 2:7. Ele esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Observe agora a herança. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenta entender isso aqui comigo. Deus deu a igreja como herança para Jesus, porque Ele é herdeiro de todas as coisas, inclusive da igreja. Isso é tão tremendo, gente, que quando você lê Isaías 53, o versículo 12, diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos. Está falando de uma herança. E quando Jesus recebe essa herança, Isaías 53, 11, diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se a igreja é a herança que o pai deu para o filho, eu preciso lhe dizer que você é a herança que Deus deu para Jesus. Você consegue compreender isso ou não? Você consegue compreender isso ou não? E quando ele te recebeu, a Bíblia diz: de maneira nenhuma lançarei fora aquilo que o Pai me der. Meu irmão, Deus deu você para Jesus, e Jesus te recebeu, não te lançou numa lata de lixo. Deus fez novo de novo todas as coisas na sua vida. Quem aqui é herança de Deus para Jesus, diga amém. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora, termina de ler o versículo comigo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem, vamos lá, fez o universo. Então vamos lá. Jesus é filho, você concorda comigo? Amém? Jesus é herdeiro, amém? Jesus é criador de todas as coisas. É o que diz o texto bíblico. Você já pensou que aquele que se fez carne, que nasceu de uma mulher, que cresceu em sabedoria, estatura e graça, que cresceu dentro de uma carpintaria, morreu numa cruz, ressuscitou dentre os mortos, se assentou à direita de Deus, ele é o criador do universo. E eu amo isso, gente. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 2 e 3, ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é, queridos, Colossenses capítulo 1, versículo 15, a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu tenho texto bíblico e fé suficiente para dizer que o mundo não é
o resultado de uma explosão. Que a criação não é o resultado do evolucionismo. O universo, gente, tem um Criador que se chama Jesus. O Filho de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E por que, pastor, ele é Criador de todas as coisas? Porque ele não só é Filho, ele não só é herdeiro, ele não só é Criador, ele é Deus. Queridos, Jesus é Deus. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quando você vai para o Velho Testamento, você vê os profetas profetizando a respeito de um atributo de Deus. Você vê Isaías profetizando sobre a santidade de Deus. Você vê Amós profetizando sobre a justiça de Deus. Você vê Oséias profetizando sobre o outro atributo de Deus, a misericórdia de Deus. Mas em Jesus, querido, mas quando vem Jesus, está aí o versículo, o texto bíblico, ele é a expressão de tudo. Ele não tem um atributo de Deus, porque ele é Deus. A Bíblia diz, Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu posso responder algumas perguntas aqui nessa noite. Pastor, o que eu faço se eu quiser conhecer a Deus? Eu digo, olhe para o Filho. Pastor, se eu quiser conhecer o poder de Deus, eu digo, olhe para o Filho. Pastor, se eu quiser conhecer a misericórdia de Deus, olhe para Jesus. Pastor, se eu quiser conhecer o amor de Deus, olhe para Jesus. Se você quiser conhecer Deus, olhe para Jesus, porque Jesus é Deus. Repita essa frase comigo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olha o desenrolar disso. Olha o que diz o texto. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é poderoso. Todo o universo é sustentado por Ele. Esse universo que a gente vive seria desintegrado se não fosse Ele. Ele é o regente, Ele é o protetor, Ele é o provedor. Ele governa o universo, Ele dirige as nações. Colossenses 1:17, Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste através dele, porque Jesus, Ele é poderoso. Quem concorda comigo até aqui, diga amém. Muito bem. Então eu já falei aqui que Jesus é filho, amém? Eu já falei aqui que Jesus é herdeiro, amém? Quem concorda comigo, amém? Eu já falei que Ele é criador. Eu já falei que Ele é Deus, amém? Amém? Eu já falei que Ele é poderoso, amém? Está preparado para ouvir o próximo agora, então? Mesmo Ele sendo tudo isso, mesmo Ele sendo o Filho de Deus, o herdeiro, o Criador, o Deus, o Todo-Poderoso, observe o que diz a continuação do versículo. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Posso lhe dizer uma coisa? Jesus é o Salvador. Posso lhe dizer uma coisa? Ele é filho, é. Ele é herdeiro, é. Ele é criador, é. Ele é Deus, é. Ele é poderoso, é. Mas, gente, Ele é o Salvador. Ele salva a gente. É quando a revelação da palavra alcança a sua vida. É quando as escamas dos teus olhos caem no chão. É quando a tua mente amanhece. É quando tu enxerga quem Ele é. Ele é o Salvador. Ele purificou os meus e os seus pecados. Gente, olha para isso. João 1,14. O verbo, a palavra, Jesus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Escute isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê, gente? Para que todo aquele que nele crê, diga, não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu sangue foi derramado por nós. E através do seu sangue nós fomos purificados. Deixa eu lhe dizer uma coisa. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado, inclusive os pecados dos quais o diabo te acusa, ele perdoa todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Pastor, o que eu tenho que fazer? João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Escute isso agora. E nos purificar de toda a injustiça. Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso Ele é superior a qualquer profeta do Novo Testamento. Porque os profetas apontavam para o perdão, mas Jesus não. Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Escute agora, mas Ele foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Receba essa palavra agora em nome de Jesus. E pelas suas pisaduras, nós todos fomos sarados. Jesus é o Salvador da nossa alma. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é o Salvador da nossa alma. E Ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que olha como termina esse versículo, gente. Termina assim: e Ele assentou-se à direita do quê? Da majestade nas alturas. Vou repetir. E Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe por quê? Porque Jesus é, majestoso. Jesus é majestoso. Eu acho isso tão lindo. E o salmista, quando percebeu isso, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Salmo 95, versículo 3. Ele diz assim: porque o Senhor é Deus grande, o Rei sobre todos os outros deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes estão nas suas mãos. Seu é o mar, porque Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Escuta o que o salmista vai fazer agora. Ele vai fazer um convite. Eu faço o mesmo para você. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Escuta isso em nome de Jesus. Porque Ele é Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Queridos, que majestade! Ele é Rei majestoso. Lembram, aqui no Natal, nós estávamos, eu falei sobre quando Gabriel foi avisar Maria quem nasceria dela. Você lembra do que Gabriel disse a respeito de Jesus? Lucas 1,32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Escute agora. E reinará eternamente, e o seu reino nunca terá fim. Jesus é a majestade. Jesus é majestoso. Escute agora. Versículo de número 4 e 5. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois ao qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei teu pai e ele será meu filho? Escute, existia culto aos anjos. Os anjos eram adorados. O povo acendia a vela para os anjos, gente. Vocês acreditam? O Filho de Deus. E o povo adorava os anjos. Como que isso entra na minha cabeça? O povo adorava os anjos. E eu vou dizer uma coisa, você pode achar que isso está muito distante, mas tem uma porção de gente que adora anjo. E eu vou mais longe, uma porção de gente dentro das igrejas que adora anjo. Você acredita que tem gente que, se eu disser aqui agora, olha, eu estou vendo um anjo com uma espada de fogo entrando naquela porta, ele passou aqui, desceu aqui, entrou ali na frente, tem gente que vai dar duplo mortal carpado.
igual a Daiane dos Santos. Tem anjo voando nesse lugar. A gente ama isso. Mas eu digo que Jesus está aqui. E a gente fica se olhando. A gente tem dificuldade de levantar a mão e dizer: glória seja dada ao teu santo nome. A gente tem dificuldade de adorar Jesus, gente. E a gente gosta de adorar anjo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Anjos não foram criados para ser adorados. Anjos foram criados para se juntar à igreja e adorá-lo eternamente. É para isso, queridos. Jesus, ele tem um nome superior. Jesus é Deus. É superior aos anjos. E o nome dele está acima de todos os nomes. Olha o que ele escreve. Para qual anjo Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus nunca disse isso para anjo nenhum. Deus só disse para ele. Ele é o Filho de Deus. Escute agora, Hebreus 1:6. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Sabe por quê? Porque Jesus tem uma dignidade superior. Ele está acima de todas as coisas. Anjos são seres criados a serviço de Deus. No versículo de número 14 vai dizer que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você está entendendo esse versículo aqui ou não? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você está entendendo isso ou não? Não está entendendo? Quem é que vai herdar a salvação? Diga para quem está do seu lado: é você, meu filho, minha filha. Os anjos foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos acampam-se ao nosso redor, porque recebem ordens de Deus. Ateu-lo aos seus anjos dará ordem com relação ao seu nome. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Finalmente, ele tem uma natureza superior. Porque agora quem vai falar aqui é Deus. Observe o versículo 8. Mas a respeito do Filho, olha o que Deus vai dizer. A respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus. Pastor, acho que está errado, porque é Deus que vai falar do Filho? É. E Deus está dizendo: o teu trono, ó Deus? É. Deixa eu entender, pastor. Deus está chamando o Filho de Deus? Sim. Porque Jesus é Deus. Escute. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha como é que é o reino de Jesus, onde Jesus é rei. Tu amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre todos. Deus chama o Filho de Deus e diz que o trono dele subsiste para sempre. Sabe o que isso significa? Que o maior império que já teve sobre essa terra foi o Império Babilônico. Mas caiu, acabou. Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Onde é que está o Império Medo-Persa? Caiu, acabou. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Grego. Alexandre o grande conquistador. Me diga onde está o Império Grego. Acabou. Depois do Império Grego veio o Império Romano. Que foi quando Jesus foi enviado a essa terra, estava sob o domínio do Império Romano. Onde é que está o Império Romano? Acabou. Mas o Senhor diz a respeito do reino de Jesus: o seu reino jamais terá fim. Eu posso explicar isso melhor. Todos os reis, todos os líderes estão nos seus túmulos. Se você for no túmulo de Confúcio, ele está lá. Se você for no túmulo de Maomé, ele está lá. Se você for no túmulo de Allan Kardec, está lá. Mas quando você vai num jardim, próximo à cidade de Jerusalém, por lá de fora dos muros, existe um túmulo lá. E quando você atravessa aquele jardim e chega no túmulo, o túmulo está lá, mas não tem ninguém lá dentro. E existe um motivo, uma plaquinha na porta que diz: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou.
Sabe o que isso significa? Que os reinos dessa terra passam. Os reinos humanos são soprados, mas o reino de Jesus permanece para sempre. Eu vou mais longe. Os reinos dessa terra têm corrupção, mas o reino de Jesus, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Posso lhe dizer uma coisa? O meu rei é Jesus Cristo de Nazaré. O reino dele é superior. Eu poderia terminar aqui, mas eu preciso lhe dizer, é impossível você lutar contra o filho e prevalecer. É impossível. São tolos os que pensam que podem vencer essa batalha. Ninguém pode prevalecer contra ele, gente. Escuta o que eu vou lhe dizer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A sabedoria está em descobrir aonde, em que momento eu vou dobrar os meus joelhos. Você pode passar a sua vida toda sem dobrar os joelhos diante de Deus, sem se render àquilo que Jesus é. Você pode passar a sua vida toda sem confessá-lo como Senhor, mas a sua vida não termina nessa vida. Por isso eu quero lhes dizer uma coisa: no céu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Na terra, enquanto nós estamos aqui, nós temos a opção de dobrar os joelhos e confessá-lo. E se você não fizer isso, no inferno será um lugar onde todos dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus é o Senhor. Porém, será tarde demais. A sabedoria está em olhar para Jesus e se render a Ele nesse tempo. Porque aqueles que o reconhecem como Senhor aqui na terra, dobrarão os seus joelhos e o confessarão por toda a eternidade no céu. Aqueles que rejeitam isso aqui, passarão toda a eternidade no inferno, dizendo, Ele é o Senhor. Mas já passou. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu quero dizer uma coisa para você. A igreja ela é indestrutível. Indestrutível. A igreja, queridos, é algo tão precioso, porque é a herança de Jesus. Ele ama a sua igreja e deu poder a esta igreja. E eu fico assustado, porque alguém disse para mim, pastor, não sei, parece que depois que eu vim para Cristo, não sei, parece que as coisas estão difíceis. Você já ouviu essa conversa? Poxa, eu não estaria mais perto do céu aceitando Jesus? E eu disse para ele, eu digo para essas pessoas, não, você não está na porta do céu. Agora que você é crente, você está na porta do inferno. E as pessoas arregalam um olho desse tamanho para mim. Diz, como? Como que eu estou na porta? Não, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja não foi colocada na porta do céu. O céu é o destino da igreja. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos na porta do inferno. Não no inferno, na porta do inferno. Arrancando as almas lá de dentro e trazendo para Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Quem está entendendo isso? Olha o que Jesus responde, Mateus 16, 18. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Olha a autoridade. Eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Sabe, tem muita gente que quando é perguntado para essa pessoa, quem é Jesus para você? A primeira imagem que vem na mente dessa pessoa é o Jesus ensanguentado, é o Jesus fragilizado, é o Jesus sendo agredido, cuspido. Mas eu quero lhe dizer que aquele Jesus, esse Jesus, é o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Mas eu preciso lhe encher de esperança e lhe dizer que Ele ressuscitou como leão. E Ele é majestoso. E Ele está sentado à direita de Deus. E há uma descrição diferente de Jesus hoje. Apocalipse capítulo de número 1. Há uma descrição tão preciosa desse Jesus glorificado. Escute isso. Apocalipse 1,13 diz que
ele tem uma roupa comprida até os pés, que ele está cingido pelo peito com cinturão de ouro, que a sua cabeça e cabelos são brancos como a neve, que os seus olhos são como de chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz é uma voz de muitas águas. Na sua mão direita estão as igrejas, da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios, o seu rosto, gente, brilha mais que o sol, na sua força maior. E quando João viu Jesus, a Bíblia diz que ele cai como morto aos seus pés, e eu acho isso maravilhoso. Ele não só cai como morto, mas ele soube onde cair como morto. Ele caiu como morto aos pés de Jesus. E quando ele cai como morto, Jesus toca nele e diz: olha, não tenhas medo, não temas. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Olha o que Jesus vai falar agora. É o que vive, vírgula, fui morto, vírgula. Eu acho interessante porque a gente pode esquecer que Jesus morreu na cruz, mas Jesus não esquece. Olha o que ele diz para João: estou vivo, fui morto. Jesus está dando o próprio testemunho do seu sacrifício por nós. E ele diz: mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Sabe o que é você sem Jesus? Eu posso te responder. Aliás, eu vou deixar a Bíblia te responder. Sabe o que é você sem Jesus? Pó, sombra, erva, que nasce num dia e morre no outro, um sopro, um vapor, um conto ligeiro. Essa é a sua vida. Agora, analise bem a arrogância humana, que não passa de pó, de sombra, de erva, de sopro, de vapor, de conto ligeiro, para se levantar diante de Jesus, que é isso que eu estou pregando nessa noite, e virar as costas para Ele. Enquanto nós somos pó, sombra, erva, sopro, vapor, conto ligeiro, só nessa noite eu disse que Jesus é filho, é herdeiro, é criador, é Deus, é poderoso, é salvador, é majestoso, é superior, é digno e tem uma natureza superior. Jesus é tão maravilhoso. Pastor, mas é que está acontecendo algumas coisas na minha vida. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tudo isso que eu preguei foi pouco, então, baseado na Bíblia Sagrada, eu quero te dizer que Ele também é advogado, que Ele é amado, que Ele é o Amém, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o anjo do Senhor, que Ele é autor da salvação, que Ele é autor da vida, que Ele é bendito. Se você achou pouco, eu quero lhe dizer que Ele é Cordeiro, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual. Ele é Pascal, que Ele é consumador, Ele é a cabeça do corpo, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o caminho, Ele é o Consolador. Se você achou que é pouco, eu quero dizer que Ele é digno, quero dizer que Ele é Deus conosco, Emanuel. Eu quero dizer que Ele é a estrela da manhã, que Ele é a estrela d'alva, que Ele é a resplandecente estrela da manhã, que Ele é a estrela de Davi, que Ele é a esperança do ser humano. Quero dizer que Ele é filho de Davi, filho do homem, filho de Deus. Ele é a nossa esperança. Você achou pouco? Ele é fiel, Ele é testemunha, Ele é filho de Deus bendito, Ele é filho do Pai. Achou pouco? Ele é juiz, Ele é justo, Ele é o leão de Judá, Ele é a luz que ilumina a todo aquele que se entrega para Ele. Ele é o legislador, Ele é o libertador. Achou pouco? Ele é o Messias, Ele é o mediador, Ele é o pão vivo, Ele é o príncipe da paz. Se você achou pouco, Ele é o noivo da igreja, Ele é o Nazareno, Ele é o primogênito, Ele é as primícias dos que dormem, Ele é o pastor da igreja, Ele é a porta, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra espiritual, Ele é a rocha sobre qual a igreja está afundada, Ele é a plenitude da divindade. Achou pouco? Ele é rei,
Ele é rei dos judeus, ele é rei dos reis, ele é rei das nações, ele é rei de Israel, ele é rei dos reis. E se você achou pouco, ele também é a raiz de Davi. Ele também é o Redentor. E se você achou pouco, ele é o sumo sacerdote, ele é o Senhor dos senhores, ele é o santo, ele é o soberano, ele é o Salvador. Achou pouco, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o verbo, ele é verdadeiro. E se achou pouco, então leve para casa Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Esse é Jesus, gente. Quem é Jesus para você? E o mais lindo que e eu vou terminar aqui, quando Jesus é ressuscitado, e depois de 40 dias ele é assunto aos céus, e a Bíblia vai dizer, ali em Atos capítulo 1, que os discípulos ficam olhando, ele subindo, as nuvens o recebem, e os discípulos ficam ali, e aí os anjos chegam, né, como quem diz, vamos circular, bora, tem uma missão, vamos, a igreja será estabelecida, vamos. E os anjos dizem, olha, do mesmo jeito que ele está subindo, ele descerá. Há uma esperança, mas há um diálogo descrito no Salmo 24. Eu quero crer, queridos, que é quando os discípulos estão olhando Jesus subir, e os anjos que estão no céu estão olhando assim, diferente, Jesus subir. E meu amigo, quando Jesus sobe, meu irmão, quando Jesus sobe, ele tinha feito uma oração, em João capítulo 17, onde ele diz assim para Deus, para o Pai, ele diz, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Quando Jesus sobe, meu amigo, ele sobe tão glorioso, mas ele sobe tão glorioso, mas tão glorioso, na sua mão, as chaves do inferno e da morte. Quando ele sobe, eu acho que um anjo olhou para o outro e perguntou, quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? Aquele que deixou o trono de glória para nascer de uma mulher, para viver entre nós, para morrer a nossa morte. Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. E agora ele está voltando. Gente do céu. Quando ele volta, alguém diz, quem é este rei da glória? Gente, aquele que venceu tudo. Então, o Salmo de número 24, versículo 8 diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E à medida que ele se aproxima do céu, você sabe que o versículo 10 tem a mesma pergunta do versículo 8 do Salmo 24, é a mesma pergunta. É como se algo estivesse se aproximando. Eu acredito que quando Jesus coloca o pé, gente, na presença do Pai, todos os anjos fazem a pergunta que já tem a resposta. Quem é este Rei da Glória? Lembram dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observe que, para onde que os discípulos estavam olhando? Eles estavam tentando encaixar Jesus nessa terra. Mas quando ele chega no céu, eles não falam, quem é esse que acalma o vento e tempestade? A pergunta é, quem é este Rei da glória toda? Quem é o Rei? E a resposta é, o Senhor dos exércitos. E a última frase é como se eles estivessem na presença dele. Então todos dizem, ele próximo é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Salmo 110, versículo 1.
A Bíblia diz assim: e disse Deus para Deus. Outras traduções: e disse o Senhor ao meu Senhor. É Deus falando para Deus. Do que esse versículo está falando? É Deus falando para o Filho. E o que ele diz? Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E enquanto Jesus, queridos, estava se assentando no céu, glorificado, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre a igreja. Porque ele disse: eu irei, mas não vos deixareis órfão. Isso tem que curar você. Isso tem que te curar. Ele diz: eu não vou te deixar órfão. Enviarei o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Quem é Jesus para você? Um cara que viveu aqui, morreu 2000 anos atrás e que as igrejas ficam falando dele? Se for isso, é porque você ainda não o conheceu. Ele é vivo. Ele está no nosso meio. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor dos exércitos. E essa semana eu falei: Senhor, eu quero profetizar sobre o 2024 com a igreja essa semana, Senhor. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a igreja. Jesus disse para mim: fale sobre mim, mais nada. Mais nada. Não fale sobre outra coisa. Fale só sobre mim para a minha igreja. Só sobre mim. Só sobre mim. Porque tudo, gente, é sobre Ele. Todas as demais coisas são só acrescentadas pela misericórdia dEle. Então, se eu tenho que profetizar sobre 2024, receba essa palavra: que Jesus seja Jesus. Toda a plenitude dEle sobre a sua vida. Que você o conheça. Se torne íntimo dEle. Quantos entenderam isso? Diga amém. Essa igreja, queridos, é fundamentada sobre estas verdades. Sobre estas verdades. E sobre esta verdade, nós caminharemos 2024 até o dia da sua volta. Mas não se esqueça, ele diz: estou vivo, mas fui morto. E eis que estou vivo para todo sempre. Ele não pode se esquecer o preço que ele pagou. E é por isso que todo começo de mês nós estamos aqui nos lembrando do preço. Nós estamos aqui nos lembrando da sua morte naquela cruz. E que coisa linda, né? O primeiro domingo desse ano está sendo um domingo de ceia. E que privilégio você e eu temos de estar aqui na presença de Jesus. O Brian eu pedi para ele uma canção. E ele está aqui já fazendo as notas, e eu estou meio desesperado para cantar essa música. Eu quero que você cante comigo. Fique de pé para a gente cantar juntos. Vamos cantar essa canção tão preciosa. E eu gostaria que você participasse. Vamos juntos.
Vamos levantar nossas mãos. Ele é Deus. Nossa, que tremendo isso. Eu vou fazer uma oração por todos aqui, mas antes, a gente sempre abre aqui uma oportunidade para você, que nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Tomar uma decisão por Cristo, talvez você nunca tenha tomado uma decisão antes. De levantar a sua mão e eu quero orar por você, ou alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor. Alguém que se afastou. E às vezes a gente tenta impedir o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas eu vou te falar uma coisa. O versículo, agindo Deus, quem impedirá, serve para você também. Não dá para impedir, queridos. A gente se arrebenta. Essa que é a verdade. Meu Deus, será que eu vou contar a história da pipa de novo? Nem eu aguento mais essa história, mas acho que eu vou contar. Quando o menino solta a pipa voa tão alto, que a pipa pensa que é passarinho, né? Mas quando a brincadeira acaba, o menino enrola a linha e a pipa bate na árvore, bate no poste. E nem que chegue só o bagaço na mão do menino, a pipa está na mão do menino de novo. E o menino arruma... Eu estava perguntando para eles de manhã aqui, arruma o papel de seda, arruma novamente a pipa toda e deixa novinho de novo. Sabe, às vezes a gente está voando para longe de Deus, mas chega um momento que o Senhor enrola a linha. E nem que a gente bata na árvore, bata no poste, a gente vai parar na mão dele, porque Ele é o nosso dono. Eu digo que a linha é o Espírito Santo de Deus. E a gente fica resistindo. Só que o mais lindo é que mesmo a pipa relutando em vir para a mão do menino, e chegando toda arrebentada, o menino arruma a pipa todinha. E Deus faz a mesma coisa. Em vez de nos jogar no lixo, Ele nos ama. E Ele faz novo todas as coisas. Porque Ele é Deus, gente.